Eu, tia Sabrina, não tenho um cargo na igreja. Eu tenho um chamado no Ministério Infantil. Eu, a tia Tati Nogueira, não tenho cargo no Ministério Infantil. Eu tenho um chamado. Glória a Deus. Bom dia, meninas, a paz do Senhor. Sou a tia Tatiana, líder do Ministério Infantil da minha igreja. Eu não tenho cargo, eu tenho um chamado. Não tenho um cargo na igreja, eu tenho um chamado no Ministério Infantil. Oi, sou a tia Anne. Eu não tenho um cargo no Ministério Infantil. Eu tenho um chamado no Ministério Infantil. Eu, tia Carita, não tenho cargo no Ministério Infantil. Eu tenho um chamado. Eu, tia Elsa, não tenho um cargo na igreja, sim um chamado de Deus. Oi, eu sou a tia Solange. Eu não tenho um cargo. Eu tenho um chamado no Ministério Infantil. Não tenho um cargo, eu tenho um chamado. Eu, tia Juliana, não tenho um cargo na igreja. Eu tenho um chamado no Ministério Infantil. Olá, meu nome é tia Raquel. Eu não tenho um cargo, e sim um chamado para o Ministério Infantil. Amém? Eu, tia Raquel, não tenho cargo na igreja, mas fico muito feliz porque tenho chamado. Olá, eu sou a tia Jéssica e eu não tenho cargo no Ministério Infantil. Eu tenho um chamado. Eu sou a tia Jéssica, eu não tenho um cargo no Ministério Infantil, eu tenho um chamado de Deus. Eu, tia Rose, não tenho cargo na igreja. Eu tenho um chamado no Ministério Infantil. Eu, tia Letícia, não tenho um cargo na igreja. Eu tenho um chamado no Ministério Infantil. Eu, tia Magna, não tenho um cargo na igreja, e sim um chamado no Ministério Infantil. Senhor, eu sou a Josânia, tia Anjou. Eu não tenho cargo. Eu tenho um chamado no Ministério Infantil. Tia Leila, não tenho um cargo na igreja. Eu tenho um chamado no Ministério. Nilva, não tenho um cargo no Ministério Infantil, eu tenho um chamado. Olá, sou tia Luciene. Eu vou dizer a vocês que eu não tenho um cargo na igreja. Eu tenho um chamado. Amém? Eu sou a tia Luciana e não tenho cargo. Eu tenho um chamado no Ministério Infantil. Paz do Senhor, meu nome é tia Alessandra e eu não tenho um cargo, eu tenho um chamado no Ministério Infantil. A paz do Senhor, meu nome é tia Silvia. Eu venho lhe dizer que eu não tenho um cargo na igreja, eu tenho um ministério. Deus abençoe a todos. Eu me chamo tia Cida. Eu não tenho um cargo no Ministério Infantil. Eu tenho um chamado de Deus. Eu, tia Alessia, não tenho um cargo no Ministério Infantil, e sim um chamado. Ô glória! Pai do Senhor, eu sou a tia Eveline e eu não tenho cargo na igreja. Eu tenho um chamado, um propósito de Deus no Ministério Infantil. Eu, Giovanni, não tenho cargo no Ministério Infantil, mas tenho um chamado. Jamais vou me calar. Infantil, esse é o meu chamado. Eu, tia Ana, não tenho cargo na igreja. Eu tenho chamado no Ministério Infantil. Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a tia Magna Oliveira. Eu não tenho cargo, eu tenho um chamado que Jesus me convidou e eu quero trabalhar nesse chamado. Olá, eu sou a pastora Aline e eu não tenho cargo na igreja. Eu tenho um chamado no Ministério Infantil. Eu não tenho um cargo na igreja. Eu tenho um chamado no Ministério Infantil. Eu, tia Jusilene, não tenho cargo na igreja. Eu tenho um chamado Ministério Infantil.
Eu, tia Aline, não tenho cargo na igreja. Eu tenho um chamado no ministério infantil. Eu, tia Andréia, não tenho cargo na igreja. Eu tenho chamado no ministério infantil. Olá, meus amores, aqui é a tia Jordana e eu não tenho um cargo no Ministério Infantil, eu tenho um chamado por Deus, amém? Eu tenho um chamado no Ministério Infantil. Eu, Rosa Maria, de Aparecida de Goiânia, não tenho um cargo na igreja, tenho um ministério. Eu, tia Luznete, não tenho cargo na igreja. Eu tenho um chamado no Ministério Infantil. Olá, eu sou a tia Eliane, aqui de Cuiabá, Mato Grosso. Eu não tenho um cargo na igreja, eu tenho um chamado. Oi, sou a tia Renata, não tenho cargo no Ministério Infantil, eu tenho um chamado. Eu, tia Audrey, não tenho cargo no Ministério Infantil, mas eu tenho um chamado. Eu, tia Marinei, não tenho um cargo na igreja. Eu tenho um chamado no Ministério Infantil. Eu, tia Lê, não tenho um cargo, mas sim um chamado no Ministério Infantil. Aleluia! Eu me chamo tia Elaine, eu sou de Pirapora, Minas Gerais, e eu não tenho um cargo no Ministério Infantil, eu tenho um chamado. Eu, Franciele Barros, não tenho um cargo na igreja, eu tenho um chamado. Eu não estou só, te sinto aqui.